Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queridos, abramos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo 18. Quero agradecer aos nossos líderes, nossos pastores, pastor Evili Barino, presidente Ferreira, pastor Eliomar, pastor José Conceição, que está conosco, pastor Elias do Grimaldi, pastores que nos receberam, pastor André Troia, pastor Orlando e minha esposa, a cantora Tainá. Deus abençoe poderosamente. O tempo é curto. Vamos ler? Os irmãos encontraram? Digo amém. Agradecer ao pastor Antônio Moura. Deus abençoe poderosamente esse trabalho. E ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Fecha a Bíblia. Não se assente ainda, por favor. Fecha a Bíblia em nome de Jesus. Agora eu quero que você olhe para o irmão abençoado do seu lado. Olhe bem nos olhos dele, bem nos olhos dela. Pode olhar, não morde não. E dê um sorriso pentecostal para esse irmão. Quem sabe o que é sorriso pentecostal? É sorriso misturado com glória a Deus. Amém? Quem entendeu? Dê um sorriso pentecostal para esse irmão. E pergunte para ele: está preparado? Porque Deus quer falar contigo hoje. E você não sai do Mirambaba de mãos vazias aqui em Suzano. Deus vai te entregar uma grande vitória. Quem acredita nisso, joga a mão lá em cima e dê um grito de glória. Podemos assentar glorificando a Deus. Queridos, estamos diante de um pedido ousado, talvez o mais ousado feito na Bíblia Sagrada. Moisés, no alto do Monte Sinai, disse ao Senhor: rogo-te que me mostre a tua glória. O interessante, irmãos, é que esse pedido, ele foi feito entre Deus e Moisés. E o povo se afasta, enquanto Moisés sobe o monte a pedido de Deus. Porém, quando Moisés sobe o monte e entra na nuvem da glória, entra na nuvem de Deus, ele vai se separar do povo. Ele vai se separar fisicamente. E ele fica lá 40 dias e 40 noites. Na primeira vez, o povo pensa até mesmo que Moisés morreu. Então eles vão até Arão, pedem para que seja feito um bezerro de ouro. E eles vão então dar uma festa, sim, uma festa, regada a idolatria e muita profanação. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: Moisés ainda estava no topo do monte quando o povo fez isso. Mas o povo se esqueceu de Moisés, o povo achou que Moisés tinha morrido. Então, irmãos, por quê? Porque quando Moisés sobe, o povo não vai ouvir mais a voz de Moisés. Quando Moisés sobe e entra na nuvem, o povo não vai mais ver Moisés. O povo não vai ter mais notícia de Moisés. Então, naquele momento, Moisés estava com Deus no monte, mas humanamente falando, ele estava sozinho, ele estava afastado. E talvez tenha alguém me assistindo aqui, ou entrou alguém aqui, que está na mesma situação. Talvez você está em meio a uma multidão, mas você está se sentindo sozinho. Porque muitas das vezes você até prega, você até canta, ou você até exerce algum departamento, alguma função, até na casa de Deus. Mas quando você chega na sua casa, você abre o seu Facebook, o seu Instagram, você vê várias fotos de várias pessoas. Sempre uma multidão de pessoas acompanhadas, muitos amigos, com roupas novas, com todas elas arrumadas, com a maldita lata de cerveja na mão ou de cachaça. E parece que essas pessoas em festas, em baladas, são mais felizes até mesmo que a gente. Porque você está dentro da igreja, você está fazendo a obra de Deus, às vezes cercado por uma multidão, mas não tem ninguém para você se abrir, não tem ninguém para você conversar, não tem nenhum amigo, nenhuma pessoa para chegar perto de você e ouvir as suas dores. Você está vivendo em um isolamento, assim como Moisés viveu. E é para você que eu quero pregar nesta noite. O interessante, irmãos, é que o isolamento, ele não acontece por acaso. O isolamento, ele sempre tem um motivo. Moisés, ele se isolou porque Deus queria entregar algo poderoso para ele, e porque ele suportava nos seus ombros o peso daquele povo rebelde e contumaz. O que dizer então de Jeremias? Olhando para a história dele, nós vemos que ele veio de Anatote. O pai dele era sacerdote. Mas nós não vamos ver Jeremias tendo muitas amizades entre os levitas ou entre aqueles que serviam no templo. Pelo contrário, Jeremias vivia sozinho, entregando as suas profecias. E o único que se aproximou dele foi Baruque, o escriba, aquele que contribuiu para que hoje nós estivéssemos um tão poderoso livro profético nas mãos. Então nós vamos ver também Elias, porque depois dele fazer aquele sacrifício a Deus, depois do fogo descer no Monte Carmelo, os profetas de Baal foram mortos, Zera também.
A nação de Israel toda conheceu Elias. Porém, poucas horas depois, por causa das ameaças de Jezabel, Elias ele vai sozinho debaixo do pé de zimbro e pede a morte. E o que dizer do nosso Senhor Jesus? Que quando estava perto da sua crucificação, quando vai se aproximando do tempo, ele vai despedindo as multidões. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão acha muito dura a sua mensagem. Ele então manda eles embora, fica com os 12. Quando está chegando bem pertinho da sua morte, poucas horas da sua crucificação, ele fica só com os 12, vai com eles na região do Getsêmani, e apenas com os 3 mais próximos, ele entra um pouco mais adentro, deixa eles na entrada, e então vai a um tiro de pedra orar a Deus. Sozinho, naquela noite, Jesus estava suportando a depressão, o peso dos pecados da humanidade estava sobre ele, e ele estava angustiado, ele estava triste, de forma que vai acontecer um fenômeno com ele chamado hematidrose, que ele suava sangue, grandes gotas de sangue até a terra. Sim, aquele que não teve pecado, aquele que era puro, aquele que nunca errou, iria agora servir de sacrifício pelos meus e os seus pecados, e esse peso de depressão, de isolamento estava sobre ele. O isolamento não acontece por acaso. Talvez você não consegue se aproximar de alguém, não consegue fazer grandes amizades na igreja, não consegue ser acolhido pelas pessoas, porque talvez você, minha querida, você carrega um trauma, você perdeu o seu marido, bom homem, bom policial, talvez comerciante, pai dos seus filhos, que morreu vítima da violência e da impunidade nessa cidade, nesse país, e deixou os filhos para você criar, e você não sabe o que fazer, e você carrega esse trauma na sua vida. Ou talvez você perdeu alguém em um acidente, como aconteceu lá na região de Itaí, que morreram tanta gente em um acidente de ônibus, pessoas que não estavam fazendo nada de errado, pessoas que levantaram cedo para trabalhar, para correr atrás do pão de cada dia, só que uma fatalidade acontece e coloca um ponto final na vida de pessoas, e aí nós vemos que ficam para trás entes queridos, pessoas agora sem filho, pessoas agora sem seus entes queridos que morreram naquele acidente trágico. Ou talvez você não perdeu alguém, um acidente, talvez foi a pandemia que entrou dentro da sua família e deixou lá um vazio em você, na sua casa. Ou talvez você não perdeu alguém, talvez o seu trauma é que lançaram palavras de maldição sobre a sua vida, perseguiram você, fecharam portas, e os pregadores aqui entendem que hoje o que o diabo mais gosta é de fechar a porta e de perseguir a gente, de falar mal da gente, levantar caluniadores. Talvez entraram pessoas aqui com traumas terríveis. Ah, meu Deus do céu, ninguém se isola por acaso. Eu já me isolei, sim, me isolei, porque um dia, com o microfone na mão, alguém sem sabedoria alguma me falou que eu tinha problema de cabeça, que eu era louco, e falou: você não sobe no altar, você não vai pregar, você não vai fazer a obra de Deus. Porque um dia largaram a gente como um copo descartável, que alguém bebe um pouco d'água e joga fora. Eu e minha esposa, quase na calada da madrugada, em uma rodoviária escura, com pessoas que a gente não conhecia passando, sendo que a cidade era pertinho, o pastor tinha carro, não quis levar a gente. Ninguém se isola por acaso, irmãos. As pessoas têm traumas, e muitas das vezes, pessoas que estão até dentro da igreja, pessoas que deveriam se aproximar, você poderia investir tempo, você poderia chamar essa pessoa para comer um lanche, você vê que essa pessoa não está bem, mas muitas das vezes, porque não é aquele tipo de pessoa com aquele patamar social que você gosta de se aproximar, você se afasta. Ei, eu quero dizer uma coisa: quem só faz amizade com quem tem algo para oferecer não é amigo, é interesseiro. Porque a ética do evangelho da cruz, ela aponta em duas direções, para cima e para o lado. É a cruz, é na vertical e é na horizontal, porque prega amor a Deus e amor ao ser humano. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É isso mesmo. O interesseiro, irmãos, dentro da igreja, ele não é diferente daquele amigo que é amigo só de balada. Sim, porque o amigo da balada, às vezes a gente vê ele cercado de pessoas, mas ele está com você só enquanto você pode pagar bebida, só enquanto você pode facilitar uma entrada em algum show, uma casa noturna, só enquanto você tem algo para oferecer. Mas se você ficar doente, não vão te visitar. Se faltar algo na sua casa, não vão levar para você, não vão te socorrer. Se tiver algum problema, nem ligue para eles, porque não vai aparecer ninguém.
mas dentro da igreja tem que ser diferente. Dentro da igreja tem que haver socorro. Dentro da igreja tem que haver acolhimento. Dentro da igreja tem que haver amor. Glórias ao nome do Senhor. O problema é que nós temos muitas pessoas dentro da igreja, mas que não vivem em amor. Por isso, não são capazes de acolher quem está com trauma na sua vida. E sabe o que acontece? Muitas das vezes deixam-se essas pessoas à mercê dos urubus. Sim, porque existem pessoas que são verdadeiros urubus espirituais. São pessoas que veem alguém com trauma chegando, ou alguém com trauma dentro da casa de Deus, e sondam ela, mas não é para ajudar não. É para achar alguma fraqueza, porque tem gente que é especialista nisso. Achar fraqueza sua para falar mal de você para o seu pastor. Achar fraqueza sua para falar mal de você para o seu líder. Achar fraqueza sua para falar mal de você para os irmãos da igreja. E de repente, aquela pessoa está sendo odiada por todo mundo e ninguém sabe por quê. São os urubus. Só que tem uma coisa, os urubus têm medo. Essas pessoas na verdade têm medo. São pessoas que se alimentam de migalhas. O rio da graça está aberto, os dons espirituais estão aí, mas essas pessoas estão apegadas em cargos, estão apegadas em funções, estão apegadas em cadeira. E se chega alguém com dom espiritual, se chega alguém que é diferente, querem fechar portas, querem falar mal, querem caluniar. Mas eu quero dizer aqui que em Suzano, aqui no Mirambaba hoje, não tem lugar para urubu, só tem lugar para profeta, tomado pelo amor e pela glória de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E sabe qual é o problema? Eu quero dizer para você, não escute essas pessoas. Esses urubus, eles deveriam ler Provérbios 6, porque 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. Eles estão pelejando para desfrutar o melhor, os melhores prazeres aqui nessa terra, em detrimento de outros seres humanos como eles. Porém, nem o amor, nem a misericórdia, nem a graça pode livrá-los de colher aquilo que eles estão plantando, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ei, eu te dou um conselho: não escute essas pessoas. Quando você que está traumatizado, quando você que está traumatizada, quando você que está no isolamento se sentir sozinho, não precisa comprar uma latinha de cerveja e ir pra balada, ver seus velhos amigos. Também não precisa ir na rede social, no Instagram, no Facebook, para postar alguma coisa para alguém ter pena de você. Eu te dou um conselho: se sentiu sozinho, vai se trancar no quarto. Pastor, se trancar no quarto não faz sentido. É isso mesmo, se tranca no quarto, porque tem uma promessa para quem se tranca no quarto. Jesus disse: e tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê. Ei, o homem não te vê, mas o teu pai te vê. O homem te abandonou, mas Deus está com você. O homem não chega perto de você, mas Jesus está sentando do teu lado agora. Ele entende as suas dores, Ele conhece você. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará. Na hora da dor, Deus é o alívio. Na hora da ferida, Deus é a cura. Na hora da provação, Jesus é a resposta. Glória a Deus. Quem crê que Jesus é a resposta? Levante a mão para cima agora comigo. Levante a mão para cima agora comigo, porque o isolamento termina hoje. Levante a mão para cima agora comigo. A pandemia já acabou, mas tem gente que ainda está no isolamento. Mas coloque a mão no ombro do seu irmão, coloque a mão no ombro da sua irmã, coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Pega nele, pega nela. Pode pegar nele, pode pegar nela. Balança ele, balança ela, e diga assim: o isolamento termina hoje. Diga assim: o isolamento termina hoje. A solidão termina hoje. Deus está te vendo.
Só entende isso o profeta aprovado. Só entende isso o crente marcado. Não entende isso filhinho de papai, filhinho de mamãe. Mas gente provado, perseguido, entende essa palavra. Aí você fala: pastor, mas eu não consigo me abrir com ninguém. Como eu vou falar dos meus traumas com Deus? Eu quero dizer uma coisa: se você ouvir o conselho do Espírito Santo, porque é Ele que está falando, se você ouvir o conselho dele e se trancar no quarto, você não precisa nem mesmo saber orar. Sabe por quê? Porque está escrito assim: mas nós não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, não consegue falar, grita. Não consegue se expressar, chora. Não tem como se abrir, está travado. A voz engasgou, está embargada. Rasga a tua alma para Ele. É a ética do clamor. Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para, vai até ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Aí Moisés, interessante que o cego Bartimeu ganha direito a um pedido. Moisés, no topo do Monte Sinai, também ganhou direito a um pedido. O pedido de Moisés, o que ele queria era receber mais de Deus, era ter algo a mais de Deus para guiar aquele povo, era ter experiência com Deus. Deus deu isso a ele. A glória do cego Bartimeu era ser curado da sua doença. A glória que Marta e Maria queriam ver era a ressurreição de Lázaro, porque todo mundo estava triste, todo mundo estava depressivo. Aí Jesus mete o pé na porta: se creres, verás a glória. Ah, meu Deus, quem quer ver a glória aqui hoje? Quem quer ver a glória aqui hoje? Quem quer? Tem pregador que quer ver a glória hoje? Tem profeta que quer ver a glória aqui hoje? Deixa eu ver. Glorifica, glorifica Ele. O que você está pregando, pastor? É simples. Se você hoje está no isolamento e você tiver coragem de entrar no quarto e clamar a Deus, eu profetizo que Deus vai deixar você pedir o que você quiser. E Ele vai realizar. Pede para Ele hoje e Ele vai realizar. Não venha me interpretar mal, não. Eu não estou falando que vai ser do seu jeito. Eu não estou falando que vai ser no seu tempo. Pode ser que as lutas e as provas cheguem antes, mas o que eu estou pregando é bíblico, porque está escrito: buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Ei! Não é o psicólogo que vai te curar. Não é o remédio tarja preta que vai te curar. Não é as sessões do terapeuta que vai te curar. É o Espírito de Deus. Receba a cura, receba a cura. A depressão está caindo por terra. Síndrome do pânico está caindo por terra. Ah, meu Deus, o isolamento termina hoje. Eu ouço barulho de correntes caindo. Eu ouço barulho de correntes caindo. Demônios estão gritando agora. Sabe por quê? Porque você agora vai começar a ver a glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Quem veio aqui para ver a glória de Deus, levante a mão bem alto. Levante a mão bem alto e glorifique a Ele.